E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, falando tudo sobre a classificação do Verdão em cima do Universitário. Palmeiras vai enfrentar o River Plate nas quartas de final da Libertadores, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Gente, o Palmeiras tinha feito 4-0 no Peru, foi tranquilão para esse jogo aí da volta contra o Universitário em casa, e aí fez aquele 0-0 morno, mas é isso, gente, tá com a vaga garantida nas quartas de final da Libertadores. Louco é pouco, amigo. O cara levou um porco para a porta do estádio. Mas não é um bichinho qualquer. É o Evair da Guia. Tem rede social e tudo. Já passou dos 10 mil seguidores. Evair da Guia é também apresentador do Porco Esporte. Porco Esporte é uma brincadeira, né, que a gente bolou de ele estar narrando os principais lances do Palmeiras nas partidas, né? E o repórter aqui achando que esse moleque nunca tinha visto um porco tão de perto na vida? Quebrei a cara. Porque eu moro na roça, eu sou de Caconde. Ah, então porco você conhece muito. Porco, galinha, o que mais? Ah, vaca, essas coisas, cavalo. Qual é o bicho que vai dar hoje no jogo? Porco, né? E a expectativa da galera tava como? Vai ser quanto o jogo? 7-0. 7? Aham. Não é muito? Máximo é 7. 7? 7-0. Ah, eu acho que o Flaco faz gol, 7-0. o Vitor Roque faz gol, 7-0. Gustavo Gomes faz gol. 7-0. Todo mundo vai fazer gol hoje, né? Máximo é 7. Lembra, né? No jogo lá em Lima, 4-0. Ou seja, o Universitário teria que devolver esse resultado para ir para os pênaltis. E se o time da casa perdesse por 3-0, mesmo assim, se classificava. Não, né, Palmeiras? Qual é o bicho que vai dar hoje no jogo? Porco, né? Não ouviu, Palmeiras? Gol do Universitário. Golaço. Foi no comecinho da partida, mas o chute de Concha não valeu. Olha o Turin ali, estava impedido e atrapalhou o Everton. E isso foi o mais próximo que o Universitário chegou de uma reação. Quem estava esperando outra goleada do Palmeiras 7-0. ficou com esse travessão do Alan no primeiro tempo. Os nossos jogadores, a 4-0, vamos controlar o jogo. E vocês, a primeira parte foi só passos para trás e para o lado e falhados. Disse isso aos jogadores ao intervalo, que não estávamos a ser agressivos ofensivamente, estávamos a fazer uma posse sem intenção. Joguinho no ritmo do nosso Evair da Guia. E Ele é tranquilo, assim. Tranquilo, ele gosta de passear, gosta de tirar foto. Porco, né? Não esquentou. E o Valera, dando uma bica no Everton, que se entrasse também não faria diferença. Acabou no 0-0 e com o Abel sorridente, estilo paz e amor na hora da entrevista. Mais uma vez, ou 13ª vez, eu acho que o Palmeiras chega nas quartas de final. Portanto, novo jogo, nova história, adversário diferente, e estamos aí, é o que te posso dizer. E venha o River Plate. Bom, a gente sabe da força do River, como o River sabe da força do Palmeiras. Eu tenho certeza que serão dois grandes jogos, um adversário duríssimo, e acho que vai ser um grande confronto e a gente espera poder fazer dois grandes jogos e avançar na competição. O torcedor estava muito na expectativa de um placar melhor, pelo menos saindo um golzinho ali, né? Bom, o torcedor queria 7. Porque você faz 4-0 fora de casa, né? Você fica esperando, vou pegar o adversário que eu fiz fora 4-0 na casa deles, agora aqui. Agora que vai, né? Fazer muitos, né? Mas não foi o que aconteceu. O Abel fez alguns testes nesse jogo, Lofredo, Vários, Joana. vários. Eu acho que a gente até falava ontem no programa, Kelly, assim, ele tem várias opções. Ele pode descansar vários titulares, né? Já que o jogo está praticamente resolvido, essa disputa está resolvida. Ele pode reforçar algumas ideias que ele tem trabalhado. Aí eu estou falando da parceria Vitor Roque e Flaco Lopes, que é um outro esquema de jogo. Jogar meio tempo, deixar a torcida feliz, né? Fazer uns golzinhos e depois descansar todo mundo de novo, ou descansar as peças mais importantes. Ou 3.
Vamos fazer experiências novas? Ele escolheu 3. Eu vou chamar o Abel de pardalzinho com respeito. Por quê? Porque ele fez muita coisa diferente ontem. Mas ontem ele podia fazer o que ele quisesse mesmo. Ele queria, e eu acho que ele não tá nem aí, ele fez mesmo, e eu acho que ele tem que fazer. Por isso que eu falei que é pardalzinho com respeito e amor. Mas o que ele fez de diferente? Primeiro, meteu um 3-5-2 raiz. Quando eu falo raiz, é que várias vezes, aparentemente, o Palmeiras está jogando com 2 zagueiros, mas está jogando com 3. Ou o Giai fica ali, meio disfarçado de zagueiro, latereiro, ou o Piquerez. Aconteceu isso num jogo aí recente, não sei qual jogo que foi, porque a memória, eu fico confundindo as coisas, né? A idade chegando, mas enfim. O Piquerez do lado esquerdo, mas é aquele... Pode ser um 3-5-2 disfarçado. Ontem não. Ontem eram 3 zagueiros de ofício, raizão, 2 volantes, 2 atacantes. Até o campinho já na tela pra gente olhar. 3-5-2 mais raiz do que isso, impossível. Essa é a primeira coisa. Então, esse esquema com 3 zagueiros é muito raro. 3 zagueiros de ofício. É muito raro o Abel usar. Então, é a primeira coisa. Segunda coisa, olha quem ele coloca de ala. Felipe Anderson de ala e Giai, que são jogadores que não respondem muito bem nessa função, e ele testou mais uma vez. Qual a terceira experiência? Talvez a que mais chamou a atenção. Eu cantei essa letra ontem aqui. Foi. Alan no meio-campo. Falou, não vou ficar surpresa. Não era essa, então você cantou outras letras também. O Vitor Roque e o Flaco. Não, mas eu falei, nesse meio-campo aí, ele pode botar o Alan. E botou mesmo. E o Alan é esse jogador que já foi testado de ponta direita, ponta esquerda, e agora ele testou nessa posição do Rios, que é a posição que aparentemente ele está com dificuldade de reposição aí. Que é um jogador extremamente importante, era um titular absoluto do esquema do Abel, e ontem ele testou. Então, essas foram as brincadeirinhas táticas que o Abel fez. Deu resultado? Não deu. Vamos mudar para o segundo tempo? Não. Vamos mudar, não. O esquema, eu vou mudar as peças, mas o esquema eu vou manter. Então, as alterações que o Abel faz no segundo tempo é trocar 6 por meia dúzia, Aníbal entrou no lugar do Emi Martínez, aí depois entrou o Piquerez no lugar do Felipe Anderson, que estava de ala, mas assim, ele manteve esse esquema. Aí, para aquele torcedor palmeirense mais raiz, em 2023, quando o Palmeiras faz aquela arrancada que culmina no título do Campeonato Brasileiro, ele também passa a jogar nesse esquema, que é um 3-5-2 raiz, quando o Endrick entra no time numa dupla de ataque com o Breno Lopes. Mas ele tinha um meio-campo que ele tinha mais segurança na época, que era o Veiga, tinha o Zé Rafael, o Veiga em ótima fase. Era uma outra situação, mas também tem um pouco disso. É um esquema que já deu certo em algum momento. Ele está aí flertando a realmente abrir mão desse esquema de jogando com pontos, porque ele não tem realmente jogadores nessas características mais. Quando perde o Estevão, então ele perde o jogador referência nesse tipo de jogada, nesse tipo de jogo, o mais forte que ele tinha. E aí ele está dando indício que está testando mesmo jogar com 2 atacantes. Mas ontem a configuração do time era diferente. Então, se eu pudesse listar, são essas 3 experiências, principalmente, que ele voltou a fazer, não é novidade, que ele aproveitou o jogo de ontem para fazer. O torcedor curtiu? Não muito, né? Porque queria ver gol, né? Queria ver um jogo mais legal. Agora, tem que ter a compreensão que era um jogo bom para ele fazer esse tipo de experiência também. Agora, dentro disso, ele não faz... Ele faz várias modificações, você pode ver que tem uma base. Tem, pelo menos, eu diria que tem 7 titulares nesse time aí. Sim, né? sim. Então, não é... eu vou desmontar tudo. Não, eu quero ver esse sistema... Não, taticamente ele mudou bastante coisa, sendo executado. Eu quero ver, taticamente, sendo executado pelos jogadores que eu pretendo colocar. Ele poderia ter mudado o esquema e ter colocado o time todo reserva ontem. Então, que é para não perder a data, entendeu? Eu quero ver algo, eu quero aproveitar. Eu tenho um jogo que eu já estou com a classificação encaminhada. Uma das coisas que eu posso fazer aqui é descansar todo mundo. Descansar todo mundo não produz grande coisa, né? Talvez ele não viu um porquê, né? Descansar todo mundo. Eu posso descansar e tentar tirar algum proveito disso. Quero ver
esses jogadores nesse tipo de situação. O Palmeiras tem uma campanha excelente, né, na Libertadores. Se a gente coloca aí na tela para vocês acompanharem junto com a gente vai ver que foi um time que fez 100% de aproveitamento na primeira fase, depois venceu por goleada esse primeiro jogo das oitavas e agora só que tem um empate. Perdeu 100% agora. Perdeu agora só. Isso. 100% acho que é um bom momento para isso. Mas talvez o que mais doa ao torcedor. Exato. Porque o torcedor aproveita lá. Depois que você faz 7 jogos com 100% de aproveitamento, o torcedor começa a olhar e fala assim, será que não dá para ser campeão ganhando de todo mundo? Tá, e com base nisso, então, não saiu o gol, mas a dupla essa de ataque, o Vitor Roque e o Flaco Lopes, eles estão se firmando, eles estão caindo no gosto do Abel? Eu pergunto isso porque ele já fez a vírgula dele, né? Diz que não vai usar sempre. Esse jogo foi encarado como o jogo para fazer alguns testes. Mas tá caindo no gosto do Abel essa dupla? Ontem não funcionou, mas por causa do esquema, né? Não ajudou muito. Eu acho que assim, ele tá verificando essa dupla em diversas situações. Ele ainda não tem isso como ideia. A primeira situação que ele testou foi de muito sucesso. Eles se entenderam muito bem na goleada. Manteve contra o Botafogo. Manteve contra o Botafogo. Eu acho que aí você também foi uma peça trocada. O Maurício, por exemplo, não jogou contra o Botafogo. Eu acho que eles tiveram uma movimentação ok. Inclusive, a movimentação deles facilita o gol do Felipe Anderson, o gol da vitória do Palmeiras contra o Botafogo. Mas também renderam abaixo. Mas renderam abaixo também, que a gente tem que pensar que o nível é acima. Você enfrentar o Universitário é diferente de enfrentar o Botafogo. Então, e acho que ele está em observação ainda. Né? Me parece que ele segue observando essa possibilidade. Eu acho que ele está curtindo. Né? Para mim, me parece a melhor atualmente. Está curtindo. O Lofredo tocou num ponto aí que o Abel também tocou ontem na sua entrevista depois do jogo. Ele elogiou a campanha do Palmeiras, mas disse que o time pode render mais. Acho que, por muito que eu tenha avisado os jogadores e dado o alerta de que estas equipas, Universitário, nós sabíamos da atitude competitiva que eles têm nos duelos. Vocês viram hoje os duelos da forma como dividiam. Eu acho que a vantagem de 4-0 inconscientemente fez com que a nossa equipa relaxasse um bocadinho e não pode ser. Não pode ser. Ficou o esforço, não posso dizer que os meus jogadores não se esforçaram. Agora posso dizer que ficámos a dever naquilo que é o quesito técnico, porque eu sei que estes jogadores podem fazer mais e melhor. Essa é uma expressão que ele usa muito, quase toda a coletiva tem. Podemos fazer mais e melhor. Ele falou que o Palmeiras foi esforçado. E sobre o bom humor do Abel, nem toda... Eu assisti a coletiva inteira, ele não começa muito bem-humorado não, porque a primeira pergunta era sobre... você reparou que você não está aproveitando a vantagem de jogar no Allianz? Né? Algumas eliminações vieram por falta de vitórias em casa, aí ele já ficou bravo, porque ele falou, poxa, é minha 13ª vez avançando para quartas de final de uma competição e sua pergunta é esta, ele ficou bravo. E aí ele elogiou a última pergunta, que foi do nosso setorista aqui, do Thiago Ferri, sobre o Alain. Ele aí, uma pergunta boa. Uma pergunta boa para mim. Essa eu quero responder. Totalmente. Uma pergunta boa para mim. A pergunta é boa realmente, mas ele gostou porque ele pôde explicar o porquê que ele quis testar o Alain. Ele, né? Por que o Alain foi testado de camisa 8, né? De segundo volante? Aí ele falou, olha, antes que me perguntem, eu não tirei ele do jogo porque estava achando a atuação dele ruim. Ele estava com cartão amarelo, não podia correr o risco de perder um jogador. Mas a gente tem que entender que eu pedi uma coisa diferente para ele, eu utilizo de outras formas e tudo mais. Então, ele aproveitou para passar o recado dele em relação ao Alain. Eu não iniciaria a coletiva com a pergunta que foi feita eu também não, nessa né? situação. Mas, assim, é um ponto, né? Agora, o jogo de ontem não pode nem ser comparado a qualquer outro jogo do Palmeiras nos últimos tempos jogando em casa, porque era um jogo em que o Palmeiras entrava praticamente classificado. Você tem outros jogos que o Palmeiras joga em casa, que o Palmeiras precisa fazer o resultado por conta de um jogo de volta, ou precisa reverter o resultado de um jogo de ida. Então, são situações diferentes. O de ontem, não podia nem ter o jogo de ontem. Entendeu? Então, assim, não tem muito o que analisar, a não ser ele mesmo internamente, as modificações que ele fez, os testes que ele fez. A gente não tem muito o que comparar
em relação a outras partidas, outros confrontos. Agora, se o Palmeiras não animou muito, né, a torcida, porque não fez gol, o porquinho ali no entorno do estádio animou demais, né, Joana? E tá virando ali... Evair da Guia. Evair da Guia tá virando uma tradição, né? Será que vai ter uma superstição em volta da presença? Porque, bom, ele estava ali, né, não teve gol, mas teve classificação, tudo certo, tudo tranquilo. Pois é, ele tem sido uma presença constante. Acho que o porquinho não tem nem 2 anos, tem 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? A raça dele é o mini pig, né? Isso. Então não cresce muito, no máximo 50 quilos, pequenininho. Eu sempre cito o mascote do Deportivo Luque, do Paraguai, é um porco, mas é um porco de 300 quilos que entra no gramado. Uma pequena diferença. Completamente diferente. Não, esse é um porquinho, parece o baby porquinho do filme, né? Ah, mas é fofo. Fofinho. Pra você ver como o Palmeiras abraçou, de fato, o mascote, né? O periquito e o porquinho bonitinho. Faz a alegria da criançada, da torcida ali na fofinho. volta, né? É muito fofo fofinho. mesmo. Bom, gente, o próximo adversário do Palmeiras, então, é o River Plate, que também se classificou. E é dureza, né? Já é um adversário que vai apresentar uma dificuldade com certeza maior para Abel Ferreira. Embora não tenha feito também uma grande partida aí contra o não Libertad, fez mesmo. Não fez um mesmo. confronto, inclusive. Classificação nos pênaltis. Não tenha feito um grande confronto contra o Libertad, mas no cenário Mas é argentino... Argentina, né, amigo? E é um time que tem bons jogadores, que tem jogadores experientes. Então, assim, tem história, tem camisa, tem torcida. O time argentino já é difícil normalmente. Aí os gigantes, River Plate e Boca Juniors, né? Mesmo em dificuldade, o Boca Juniors recentemente fez uma final de Libertadores contra o Fluminense. O Boca Juniors não venceu ninguém. Chegou na final da Libertadores. E isso pode acontecer. Não, né? Então, assim, esses times, isso é sempre problema. Então, era melhor que fosse, já que foi para os pênaltis, era melhor que fosse o Libertad. Bom, ele vai começar a estudar esse adversário a partir de agora. Tem coisa ainda para rolar pela frente até o confronto, de fato, né, até a próxima decisão aí nas quartas de final. Mas a gente preparou uma tela para mostrar para vocês dos duelos do Abel contra o River. E é isso que vai pintar aí na tela, olha só. É um confronto que tem uma vitória para cada lado. A gente está falando de semifinal, jogo da ida, jogo da volta. O Palmeiras ganhou fora 2020, e perdeu em casa. E aquele Isso. exemplo que a gente estava falando. Só que perdeu em casa por 2-0. Mas foi um sufoco. Foi um sufoco danado. Foi um sufoco. Mas então... o Palmeiras foi campeão depois. Será que isso volta na memória do torcedor, Joana? Resgata este fato? Com certeza, com certeza. Eu acho que é um ponto, esse ponto, eu não começaria a coletiva perguntando isso, mas eu concordo que é um ponto, assim, algumas eliminações do Palmeiras tendo a vantagem de decidir em casa. Jogar no Monumental é sempre muito difícil, vai ser o primeiro jogo lá, então sempre muito importante você primeiro jogar fora e poder trazer a decisão para dentro da sua casa e aproveitar o que o Allianz tem, todo o potencial que ele tem para te oferecer, né? Acho que isso é um ponto. O Abel ficou meio irritado com a pergunta, mas ela é válida, porque realmente o Palmeiras tem desperdiçado alguns até pontos no Campeonato Brasileiro, jogando em casa. E fora de casa já faz muitos anos que o Palmeiras é um dos melhores visitantes, se não for o melhor, quase todo ano ali. Então, realmente incomoda bastante. Esse jogo aí, realmente, olha... e aí você tem um caminho... Tem que lembrar. O caminho do Palmeiras, lembrando, depois do River Plate, passando pelo River Plate, é vencedor de São Paulo e LDU. Vamos colocar na tela o chaveamento da Libertadores da América para a gente entender, então, qual pode ser o caminho do Flamengo daqui em diante. Do Flamengo e do Palmeiras. Desculpa, por que eu falei Flamengo, Porque o Flamengo tá aí também. Tá bom, porque eu olhei e mirei no Flamengo, mas eu queria falar do Palmeiras primeiro. Então, veja só que aí, ó, River Plate e Palmeiras, com o vencedor de São Paulo e LDU. Olha o que faltou para a gente ter 4 argentinos e 4 brasileiros. Nós já tivemos uma quartas de final de Libertadores com 5 brasileiros e 3 argentinos. Só brasileiros e argentinos, mas eram 5 brasileiros e 3 argentinos. Poderíamos ter uma 4 contra 4. E acabou tendo 4 argentinos, fazia muito tempo que isso não acontecia, tá? 4 argentinos contra 3 brasileiros. Talvez, que a gente é minoria. Oi? Acho que isso não aconteceu desde 2017, 2018, né? De ter mais argentinos do que brasileiros nessa fase, né? E aí você tem um lado em que o Flamengo desafia os times argentinos, os Estudiantes e depois Racing e Vélez, e no outro lado que você pode ter uma semifinal brasileira, tem um argentino só, mais a LDU e a possibilidade de ter aí um Palmeiras e São Paulo
numa semifinal de Libertadores. Seria um baita clássico brasileiro pra gente acompanhar já na fase praticamente ali decisiva, semifinal, né? Semifinal de Clássico Paulista teve Corinthians e Palmeiras, né? De Libertadores. Um caminho aí que certamente vai ser bem desafiador para o Palmeiras, também para o São Paulo, agora vai pegar a LDU, né? Enfim, mas eu estava falando antes do Flamengo, justamente eliminou o Inter, né? Foi um jogo ali com muitos fatores nessa fase aí da Libertadores da América. Agora tem o Estudiantes pela frente também, é um jogo que certamente o Felipe Luiz vai ter que estudar bastante, vai ter que entender como pode superar este adversário. Sim. 3 brasileiros aqui. A gente vê o Palmeiras e o Flamengo como muito favorito, mas São Paulo na Libertadores não dá para descartar, não. Tem tradição. Muito bem, Joana de Assis, obrigada pela companhia com a gente por aqui. Nos vemos sexta-feira que vem, tá na escala sexta-feira que vem, te encontro por aqui. Acho que ela vai saber da escala sexta-feira que vem. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!